chamar agora o José Tabacou, que é arquiteto, paisagista, doutor em geografia e atuou 17 anos no escritório de paisagismo Burle Marx e, para nossa inveja, esteve trabalhando por todos esses anos ao lado de Burle Marx mesmo, né? Então, Tabacou, você está com a palavra. Obrigado pelo convite. Eu tenho uma tarefa das mais difíceis, eu tenho que falar em 15 minutos o que o Burle Marx levou perto de 50 anos construindo incessantemente. Mas eu vou dar um resumo assim do que eu entendo como o acervo botânico do sítio e como que ele foi construído. Tá? Estão vendo a minha tela compartilhada já aí? Tudo certo? Uhum, Então, sim. ótimo. Então, vamos lá. A Cláudia já adiantou um pouquinho que o sítio nasceu da necessidade que o Burle Marx tinha de conhecer mais plantas e usar mais plantas em projetos paisagísticos. Tá? Essa necessidade pode ter sido uma necessidade inicial, mas ela foi adquirindo ao longo do tempo um grau de complexidade crescente ao longo dos 50 anos. O Burle Marx adquiriu o sítio em 48 ou 49, né? Por aí. Né? E ele faleceu em 94. Esse tempo todo, ele teve a fixação incessante de buscar plantas, de conhecer o mundo vegetal e de aplicar as plantas novas em projetos de paisagismo. Mas não foi só isso. Né? Ele teve muito mais do que isso. Ele começou assim, mas ao longo do tempo, e no contato que ele teve permanentemente com os botânicos, ele foi esmerilhando ou refinando o tipo de observação que ele fazia e o tipo de experimento no que ele chamou de laboratório. Tem gente que acha, eu acho que por questões românticas, que esse termo laboratório não é um bom termo. Mas o próprio Burle Marx usava exatamente isso, laboratório. Ele estava preocupado em que ele tivesse a possibilidade de fazer seus experimentos. Tá? Então, a ideia nasce de adquirir uma terra juntamente com o irmão Guilherme Siegfried Marx. Os dois ficam mais de um ano procurando um terreno que fosse adequado, porque ele queria a diversidade de ambientações para poder abrigar plantas oriundas de ambientes os mais diferentes possíveis. Então, ele procura um lugar que tenha declividades, mata, umidade, áreas secas, áreas com sombra, áreas com sol, pedras, afloramentos rochosos, etc. E começa a cultivar esse lugar muito aos poucos. Eu acho que eu posso falar que ele não chegou a explorar o sítio, as possibilidades inteiras do sítio, dentro da visão que o Burle Marx tinha de o que seria explorar esse espaço com essas finalidades que eu estou detalhando aqui. Né? Eu vou contar mais à frente alguns casos que são bastante emblemáticos dessa afirmativa que eu estou fazendo aqui. Não é? Com esse início dessa coleção, o Burle Marx começa também a ter uma maior compreensão do que seja o mundo vegetal, que não são apenas plantas ornamentais, como se chamam hoje, que é inclusive uma designação que ele rechaçava com veemência. Ele dizia que não existia plantas ornamentais. As plantas valem porque elas são, ou por onde elas estão colocadas, pelas relações que elas mantêm com as outras plantas ou com o ambiente onde elas estão. A ideia de ornamental é uma ideia artificial, é considerada pelo homem como bonita ou como feia, que são questões subjetivas. Tanto é que a maioria não, mas uma grande quantidade de plantas que hoje todo mundo vê nos jardins
foram introduzidas pelo Burle Marx, porque ele não tinha esse preconceito, essa pré-ideia de que aquela planta era boa para usar no jardim ou não era boa para usar no jardim. É como quase que uma nota musical ou uma cor, ela tem o valor em relação às outras coisas que estão lá perto. Uma nota musical com as outras notas, com os outros acordes que estão em volta, não é? Que dão a sensação dela. Ou uma cor também, não é? Aquela ideia assim, qual é a cor que você gosta mais? O Burle Marx ficava irritado com essa pergunta, porque não tem sentido perguntar isso. A cor que a gente gosta mais depende das outras cores que estão à volta delas. Então, ele tinha isso aí muito claro. E a parte científica ele foi enriquecendo, como eu disse, pelo contato com os botânicos. Então, observem que interessante. Os primeiros jardins que o Burle Marx faz com algum critério na escolha da vegetação são os jardins do Recife. Ele faz a praça de Casa Forte e decide que o critério dele seria usar plantas exclusivamente amazônicas naquele espaço ali. Então, se a gente analisar fria e cientificamente, em termos ecológicos, isso aí não tem nada a ver com nada. Usar plantas da Amazônia em Pernambuco é a mesma coisa que usar plantas dos Estados Unidos em Pernambuco também, por exemplo. Né? Não é um critério, é um critério mais político. As plantas não conhecem essas divisões de fronteiras políticas que o homem estabeleceu. Né? Mas ele já tem um critério aí. E ele já tem outra coisa, a ideia da valorização de uma flora que não era utilizada. Sabe, quando o Roberto Burle Marx coloca na Praça de Casa Forte uma planta chamada Phenacospermum cuianensis, se não me engano, Phenacospermum, que ele coloca, é uma planta que tem uma arquitetura muito semelhante à árvore dos viajantes, que é a Ravenala. Né? Quando ele coloca aquela planta, todo mundo olha e diz, nossa, que Ravenala linda, de onde será que veio isso? Né? E veio da Amazônia, estava lá, ela é abundante na região, qualquer lugar que tenha água, aparece essa planta. No entanto, ele teve a coragem de dizer essa planta aqui é, entre aspas, ornamental, ou seja, digna de figurar num jardim, e adota aquelas plantas. Né? Mais adiante, em outro jardim, no jardim seguinte, que é o Cactário da Madalena, ele decide fazer a mesma coisa, só que dessa vez o critério muda de Amazônia para Caatinga. Né? E dessa vez aí tem uma informação importantíssima. Como essas plantas não são encontradiças com facilidade, ele organiza uma excursão para ir à Caatinga pernambucana buscar as plantas. Essa seria a precursora, talvez a primeira grande excursão com objetivos profissionais e para usar em áreas públicas na cidade do Recife. E cria... Abacol, desculpa, só te dando um toque, eu acho que você tem mais slides com essas plantas, inclusive, e parou no seu primeiro slide. Desculpa interromper. Tem que falar porque que tem aqui. Né? Então... porque eu sei que você tem um monte de fotos para apresentar, que são muito bacanas. Então, eu vou resumir aqui. A maior... ele queria... Então, ele passa a ter essa compreensão do mundo vegetal e da ecologia a partir dessas associações temáticas que ele mesmo cria e que depois são esclarecidas melhor por botânicos que conviveram com ele e que o introduzem na questão ecológica propriamente dita. Né? A maior possibilidade de expressão compositiva, a Cláudia já mencionou, o jardim o sítio como plantas para experimentação, lugar para experimentação, ficou até o fim dos dias de Burle Marx, né? E o desenvolvimento de uma coleção botânica e de matrizes, que eu coloquei aqui, porque o Burle Marx tinha aquela obsessão do colecionador. Ele, quando ia viajar, vou começar a rodar para a Andréa ficar calma, né? Mas quando ele ia viajar, o Roberto fazia a mala dele com as coisas pessoais, fechava essa mala e botava dentro de uma mala maior, que ele também fechava, para carregar uma coisa só. Essa segunda mala, essa casca externa, voltava invariavelmente
com mudas, com sementes, com plantas que ele buscava das formas mais variadas possíveis, convênios com instituições de pesquisa, convênios com colecionadores, convênios com estabelecimentos comerciais, trocas, doações, etc. Então, ele começa assim, com várias coleções, e algumas elas têm uma espécie de moda durante a vida do Burle Marx. Por exemplo, as arecáceas, as palmeiras, né? Ele foi um grande introdutor de palmeiras em jardins. E aqui, mais adiante, eu vou mostrar uma foto de um uso paisagístico no próprio sítio, que também é uma coisa muito difícil da gente conseguir separar, porque as necessidades da coleção e as ampliações constantes da coleção foram sacrificando os aspectos paisagísticos do sítio de alguma forma. Tá? Então, tem as palmeiras, a família das aráceas, com destaque para esse grupo aqui, que são os filodendrons. O Roberto Burle Marx não tinha muito compromisso com números, né? Ele falava o primeiro número que vinha na cabeça. Então, ele dizia para alguns, eu tenho mais de 500 filodendros, para outros, eu tenho mais de 300 filodendros. Mas ele tinha uma quantidade assim, isso é que importa. Ele tem aí na coleção uma quantidade impressionante, talvez seja uma das maiores coleções de filodendros de toda a Terra. E era uma planta especial. Se alguém dissesse para Burle Marx, tem uma ilha no litoral de São Paulo que tem um filodendro diferente, podem ter certeza que, enquanto ele não fizesse uma excursão nesse local, ele não iria sossegar. Aqui acima é um antúrio que nós coletamos na nossa famosa viagem à Amazônia em 1982. Um antúrio que tem 17 folíolos, que até hoje eu não sei o nome dele, coletamos na região do Rio Negro, a uns 120 quilômetros ao norte de Manaus, na direção de Caracaraí. Né? Então, são famílias que foram pegando a preferência dele. Bromeliáceas, ele ficava deslumbrado com as cores. Ele dizia que as bromélias eram plantas corajosas em termos cromáticos. A coragem de uma flor, por exemplo, como essa aqui, rosa e roxa, né, que são combinações de cores inéditas na natureza. E ele se deslumbrava com isso, com a forma também, evidentemente, com o hábito das plantas também. Algumas dessas plantas são monocárpicas, elas dão flor uma vez na vida e morrem. Outras não, outras continuam dando flores, mas todos esses aspectos de cada planta tinham que ser bem conhecidos como um laboratório para ele poder se decidir a usar, porque você não pode pegar uma planta monocárpica e botar num jardim, por exemplo, isolada num local, porque ela pode dar flor 3 meses depois e desaparecer. Então, algumas coisas assim de comportamento da planta tem que ser convencionado. As agaváceas também foram outras famílias no sítio. O sítio é pobre de áreas expostas ao sol. Nós temos em frente à igreja, a capela, uma área que o Roberto chamava de crassuletum, local de plantas secas, lugar mais varrido por raios de sol, por calor, por secura, onde ele botava essa coleção de plantas. As marantáceas que estão nos ripados, a Cláudia falou sombral, eu acho que sombral é um nome inventado pelo Burle Marx para ripado, porque ripado eram feitos com ripas, ainda não existia esse plástico com sombra. Mas uma coisa que eu acho importante mencionar é que o sítio tem 14 mil metros quadrados de áreas ensombreadas para usar essas plantas de subbosque, como é a família das marantáceas, que são 90% das espécies são umbrófilas, plantas que gostam de sombra. As helicônias, a mesma coisa, elas toleram sol, isso é uma observação do laboratório também, eram tidas como plantas de sombra. O Burle Marx observou que elas são plantas de umidade, mas que elas tendo umidade suficiente, elas podem viver na sombra. E olhem essa variedade. Aqui eu estou mostrando uma pálida amostra. A coleção do sítio tem para mais de 150 espécies de helicônias diferentes. Né? Então,
E essas plantas estão espalhadas pelo sítio. Eu falei que vocês iam ver as surpresas. Uma pessoa que coleta plantas a vida inteira, ela mesma perde o controle da quantidade de plantas que ela coletou. Uma vez eu estava saindo com o Burle Marx muito cedo, eram 5h30 da manhã, nós tomamos café, eu tinha dormido no sítio, nós tomamos café e saímos por uma trilha. Ele disse, vamos dar uma caminhada. Aí saímos por uma trilha que sai ali de trás da capelinha, subindo o morro. E, de repente, ele que ia na minha frente dá um grito. Que maravilha! Aquele grito todo emocionado. E quando eu olho na nossa frente, tem uma árvore, que é a Petrea glandulosa, que veio da Venezuela 10 anos antes e que estava florescendo pela primeira vez. Né? Pensem numa árvore como se tivesse nevado durante a noite. Ela estava com os ramos cobertos por cima de flores brancas, alvíssimas, né? Aquela árvore toda com flor, e era a primeira vez que ele estava vendo, e ele não se lembrava sequer de que ele tinha trazido aquela árvore 8, 10, 12 anos antes. Então, assim, as coisas foram crescendo, mesmo depois que ele faleceu. O diretor do sítio, o Roberto Dias, que dirigiu o sítio muito tempo, ele, quando estava tratando de manutenção, de limpeza, ele encontrou várias plantas perdidas em meio a terrenos que tinham sido tomados por uma vegetação mais espontânea, e essas plantas se perderam. Ele recuperou, por exemplo, um bambu com o colmo negro, com todo peludo, um negro, que certamente é uma planta de coleção e que estava perdida no meio do mato. Algumas variedades de espada de São Jorge e outras assim. Então, olha, palavra de honra, eu não fiz grandes seleções para mostrar essas plantas para vocês, mas são maravilhosas. Aqui, o uso paisagístico das palmeiras que eu tinha mencionado. Essa palmeira que vocês estão vendo aqui embaixo, na região lá dos lagos, é a Copernícia cerífera. Eu nunca vi essa planta usada em nenhum lugar público como ornamental na vida. Eu já vi usada no Nordeste, em muitos institutos de pesquisa, como assim, para mostrar quem é a carnaúba, né? Mas assim, como ornamental, e olhem que maravilha, como ela está sabiamente colocada de forma a aparecer, de forma que a gente possa ver as características da planta. Essa, em primeiro plano, Bismarckia, que é uma palmeira da moda hoje em dia, é uma introdução do Burle Marx no Brasil. Eu trouxe essa planta no colo dentro do avião de Miami. Nós tínhamos feito uma viagem para lá, Roberto ia seguir de lá para a Europa e eu voltava ao Brasil. E ele me pediu para trazer, que ele ganhou de um cultivador de um comercial em Miami. E essa planta veio no meu colo. A famosa Coryphon umbraculífera, a palmeira do Ceilão, que floresce uma vez na vida, também é monocárpica, aos 40, 50 ou 60 anos de idade, né? Mas que é essa profusão de flores que depois se transforma numa profusão de sementes. Alguém do Horto aí do Rio fez um cálculo para amostragem que um exemplar desses produz cerca de 2 milhões de sementes, né? Burle Marx, quando estava plantando essa árvore no sítio, essa palmeira no sítio, ele contou isso para um visitante. Disse, essa palmeira vai florescer daqui a 60 anos. Aí o cara olhou para ele e disse assim, então o senhor não vai ver ela viva? O senhor não vai estar mais vivo para ver a planta florescer? Aí ele disse assim, não, eu não vou estar, mas eu já vi algumas vivas que alguém plantou para mim e também não viu florescer. Então, ele tinha esse espírito assim. Para ele, o tempo fazia parte da composição. Ele dizia, um jardim, é bonito ver o crescimento de um jardim também, né? Aqui o uso paisagístico de bromeliáceas. A Neorregelia cruenta guarnecendo a escada. Ele não gostava que se visse a lateral da escada. Então, sempre procurava entrar com um grupo de plantas, de forma que as plantas dessem essa espécie de arremate. A Equinea blanquetiana, também do sítio. Essa maravilha, Portia glaticépala, que o sítio também tem em profusão,
e que ele procurava associar com as pedras de demolição, onde fazia esses painéis. As pedras do sítio, o granito, são um caso à parte, né? Aqui, mais usos paisagísticos, né? De agaves, também guarnecendo as escadas, uma escada toda de granito, né? E aqui são algumas inspirações das próprias viagens de coleta. Por exemplo, essas torres são claramente inspiradas nos troncos das árvores da Mata Atlântica, que são revestidos por plantas epífitas, plantas que vivem sobre outras. Então, essas torres são uma inspiração nisso, e ele fez muito isso para uso paisagístico, essa transposição de exemplos que também era um objeto de estudos no próprio sítio. E a composição maior aqui de novo, as palmeiras lá do Nordeste, as carnaúbas, com a palmeira azul, e a região dos lagos. Toda essa parte aqui, ela foi descoberta lá final dos anos 70. Isso aqui era um matagal. Ele mandou limpar e descobriu blocos, aqueles boulders gigantes de pedra, e ficou maravilhado com essa nova frente de ampliação do sítio. E aí ele colocou esses lagos com as plantas aquáticas. Aqui, todas essas plantas que vocês estão vendo, pelo menos 80%, 90% são plantas oriundas de viagens de coleta, né? E aqui, para fechar a apresentação, algumas das descobertas do Roberto. Foram perto de 100 plantas, com cerca de 50 que levam o nome dele. Orthophytum burle-marx, uma bromeliácea descoberta no sul da Bahia. Merianthera, uma melastomatácea, família das quaresmeiras, descoberta nas pedreiras do Vale do Rio Pancas, no Espírito Santo, uma maravilha de planta, usou abundantemente, fartamente, em projetos de paisagismo. A Heliconia burle-marx, aqui à esquerda, desenhada pela Margaret Mee, que era muito amiga do Roberto, né? A Calatheia burle-marx e a Díquia, são mais duas espécies. Essa também do Espírito Santo, a Díquia eu não lembro de onde veio, e a mesma coisa para o Hohenbergia burle-marx também, que eram plantas desconhecidas da natureza. Então, eu corri um pouquinho no final, mas é porque realmente eu fico com a sensação de incompletude, porque são 50 anos de atividade e eu tive que resumir nesses 15 ou 20 minutos que eu falei. Muito obrigado, eu fico à disposição também para qualquer dúvida que eu possa esclarecer. Obrigada, Tabacou. Já tem aqui algumas perguntas, mas é super rico a sua apresentação, juntando a sua com a da Cláudia, enfim. Acho que é difícil a gente não querer estar lá nesse momento no sítio, né? Esse grito que você falou é exatamente o que a gente tem vontade de dar quando a gente chega lá, né? A gente olha e fala, nossa, que maravilha é tudo, né? O sítio realmente fala por si.